Olá, eu sou o pastor Marcelo da Primeira Igreja Batista de Mantena. Tenho hoje o compromisso de ministrar mais uma vez a nossa preciosa aula da Escola Bíblica Dominical. Você bem sabe, nós temos nos valido como referência didática da revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. E ela tem nos auxiliado, nos orientando de maneira muito precisa os melhores caminhos que devemos adotar no ensino da palavra do Senhor. Hoje nós vamos estudar a lição de número 39. O tema de hoje é Família, uma agência de recomeços. O que se pretende aqui é tratar da vida em recomeço. E eu e você bem sabemos que recomeçar é de fundamental importância para construir um novo parâmetro, uma nova história, uma nova trajetória de vida. E nós que nos convertemos ao Evangelho de Jesus Cristo já passamos por este recomeço. E recorrentemente estamos recomeçando em alguma área da nossa história de vida. Por isso recomeçar é tão importante. A lição de hoje versa exatamente sobre o recomeço, mas a partir do contexto familiar, que serve literalmente de base para abençoar o recomeço das pessoas como uma proposta divina, não apenas para a construção, mas muitas vezes para a reconstrução do ser humano. Eu queria ler o texto da Palavra do nosso Deus, proposto neste referencial didático, a revista Práticas Bíblicas da Convenção Batista Mineira. O texto proposto pelo autor de nossa lição de hoje é o texto de Gênesis capítulo 6, nós vamos ler a partir do versículo 11 até o versículo 18. Você pode acompanhar na sua Bíblia a leitura que eu estarei fazendo. Eu estou me utilizando da versão Almeida século 21, que traz uma leitura mais contemporânea do texto bíblico, sem necessariamente banalizá-lo. A palavra do nosso Deus nos diz assim: a terra, porém, estava corrompida diante de Deus e cheia de violência. E Deus viu a terra, e ela estava corrompida, pois a humanidade toda havia corrompido a sua conduta sobre a terra. Então Deus disse a Noé: o fim de toda a humanidade chegou diante de mim, pois a terra está cheia da violência dos homens, e eu os destruirei juntamente com a terra. Constrói uma arca de madeira de gofer. Faze compartimentos na arca e reveste-a com betume por dentro e por fora. Tu a farás desta maneira. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50 e a sua altura de 30. Farás na arca uma janela de 1 côvado de altura. E na sua lateral porás a porta da arca. Faze-a com andares, um baixo e o segundo e o terceiro andares. Porque estou trazendo o dilúvio sobre a terra para a destruir e fazer com que tudo desapareça debaixo do céu e todo ser que há fôlego de vida ou que tem fôlego de vida. Tudo o que há na terra expirará, mas estabelecerei contigo a minha aliança. Tu entrarás na arca e contigo teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos também. Amém? Que Deus nos abençoe na leitura poderosa da sua palavra. É bom lembrar que um côvado tinha mais ou menos 44,5 centímetros. Então, quando nós pensamos na medida da arca, eu já vou fazer aqui a conversão para que você tenha um entendimento das dimensões que esta arca tinha. Ela deveria ter cerca de 135 metros de comprimento, por 22,5 metros de largura e 13,5 de altura. Cada côvado, como eu disse há pouco, na faixa de 44 para 45 centímetros mais precisamente. Quando nós pensamos na construção desta arca, nós pensamos evidentemente na destruição da humanidade, mas há aqui um elemento importantíssimo: o recomeço desta história da humanidade a partir de Noé, que foi escolhido por Deus exatamente por ser um homem diferenciado na sua geração.
Este homem conseguiu estabelecer uma marca fantástica. Eu gosto de dizer sempre que Noé está para a história da humanidade exatamente como um homem que literalmente serviu de parâmetro para uma nova trajetória, uma nova história. Portanto, um recomeço. E ele não estava sozinho, ele foi acompanhado de toda a sua família neste recomeço e um casal de cada espécie animal. Eu queria aqui fazer algumas considerações importantes nesta parte introdutória da nossa lição, já que estamos pensando sobre a família como uma agência de recomeços. Quando nós pensamos neste homem chamado Noé, este homem extraordinário, a primeira coisa que me vem à mente é que ele era de fato um homem diferenciado, porque este homem foi capaz de assumir o compromisso de construir uma grande embarcação sem sequer ser um engenheiro naval. Noé não era propriamente um construtor de barcos, muito menos um construtor de navios. Mas este homem assumiu, pela fé, a responsabilidade de fazê-lo, porque este homem sabia quem estava no comando das coisas. Não somente a medida daquilo que ele deveria fazer, mas todos os aspectos estavam combinados com Deus e teriam literalmente o apoio deste Deus, o Deus Todo-Poderoso, na sua execução. Mas há um segundo elemento que me chama a atenção na história diferenciada, eu poderia dizer extraordinária de Noé. Noé foi um homem que, apesar de não ter os recursos naturais para a construção desta arca, aceitou o desafio de construí-la. O que significa dizer que Noé não tinha dinheiro, não tinha propriamente as melhores condições materiais para a construção e execução desta arca, neste caso do projeto da arca, mas ele sabia que Deus iria prover todos esses recursos. Então Deus, o Deus sobrenatural, mostrou a Noé, e a partir do seu exemplo mostra a cada um de nós também, que ele é capaz de nos dar as melhores condições para realizar os projetos que estão relacionados ao nosso recomeço e, por que não dizer, a continuidade de nossa história. Então isso me chama a atenção também na história de vida de Noé. Mas há uma terceira e talvez a mais importante prerrogativa de Noé. Este homem conseguiu envolver toda a sua família no projeto que Deus lhe confiou, o seu projeto de vida a partir deste encontro, desta conversa com Deus. Aliás, ele conseguiu envolver a sua família no projeto de Deus. E aqui nós já temos uma lição extraordinária, porque infelizmente, meus amados, nós temos vivido tempos em que há pessoas sinceramente crentes, servas de Deus, que acreditam no Senhor, são crentes no sentido de crer no Senhor Jesus, mas que infelizmente não conseguem, pelo seu exemplo, arrebanhar a sua família para o projeto de Deus. Estas pessoas muitas vezes estão no projeto de Deus, sonham com a sua família fazendo parte do projeto de Deus, mas muitas vezes elas não têm autoridade moral e muito menos espiritual para trazer a sua família para este projeto. E é por isso que esta lição é tão importante, porque se a família vai se propor a ser um espaço, um ambiente de recomeços, nós precisamos transformá-la no palco da bênção de Deus. Isto é, nós precisamos fazer parte deste projeto do Senhor a ponto de influenciar a nossa casa. E Noé conseguiu fazer isso com maestria, diga-se de passagem. Eu queria já caminhar para o primeiro tópico desta lição. Esta lição está registrada nas páginas 171 e 174 da revista que eu e você estamos utilizando. Queria destacar o primeiro tópico da lição: recomeço, justiça e integridade. Há um versículo bíblico indicado na lição que me chama a atenção e eu gostaria de reler este versículo. Na verdade, de ler este versículo com você, porque na primeira vez em que lemos a Bíblia hoje, eu não tive a oportunidade de lê-lo, mas eu gostaria de lê-lo nesse momento. O versículo de número 9 do capítulo 6, que nos diz assim: estas são as gerações de Noé.
Ele era homem justo e íntegro em sua geração e andava com Deus. Noé, de fato, se diferenciava dos seus contemporâneos, porque Noé literalmente andava com Deus. Este homem fazia diferença porque o seu relacionamento com Deus não era maquiado, pelo contrário, ele era sincero, verdadeiro. O relacionamento que Noé travava com Deus fazia toda a diferença. Eu e você precisamos nos lembrar o tempo inteiro de que a nossa trajetória de vida precisa ser marcada pela presença de Deus. Noé fazia diferença entre si e os seus contemporâneos, não porque era honesto apenas, não porque era um homem amigável apenas, não porque era aprazível apenas, um homem cordato apenas, embora o fosse. Este homem se diferenciava sobretudo porque ele andava com Deus. Isto é, ele estava comprometido com a integridade, com a justiça. Aqui nós temos um elemento importante para pensar. Eu vou começar com a integridade. A integridade significa inteiro, aquilo que é inteiro, é ser por inteiro, independentemente das circunstâncias. Isso me faz lembrar uma história que vivi pessoalmente com a minha família há alguns anos atrás. Nós estávamos fazendo uma viagem fora do nosso país e era uma viagem muito bacana, nós estávamos muito felizes, mas havia um elemento que nos trazia certo desconforto nesta viagem, a alimentação. Afinal de contas, nós estávamos muito distantes do nosso país, o querido Brasil, e principalmente das Minas Gerais, da cidade de Mantena. E lá pelas tantas, nos deu vontade de comer uma comida brasileira. Procuramos um restaurante na cidade em que estávamos para fazer uma refeição à moda brasileira. E descobrimos um restaurante brasileiro naquele país. Nós então fomos até esse restaurante e tão logo tenhamos entrado naquele recinto, eu fui recebido por um garçom brasileiro. E este garçom de imediato perguntou a idade de minhas duas filhas. Respectivamente, elas tinham naquele momento 12 e 8 anos de idade. Ele então me chamou a atenção para o fato de que crianças até os seus 10 para 11 anos não pagavam a inteira, só pagavam a metade da refeição. Mas, acima dos 11 anos, e era o caso da minha filha mais velha à época, a Júlia, já pagaria uma inteira. Mas, como a minha filha mais velha estava naquele momento ainda com uma altura relativamente compatível com alguém que tinha ali os seus 11 anos, ele então me fez uma sugestão, eu diria uma sugestão do inferno, perversa. Ele disse, faça o seguinte, quando perguntarem lá dentro se suas filhas já têm mais de 11 anos, diga que não. Diga que a mais nova tem 8 e a mais velha está com 11 anos apenas. E assim você pagará meia para cada uma delas. Aquilo, naturalmente, me trouxe um espanto e um desconforto muito grande. Eu disse a ele, mas eu não posso mentir. Ele disse, bom, então aí é com você. Nós entramos e assentamos e era um self-service. E tão logo tenhamos tomado o nosso lugar, cada um pegou o seu prato e começou a encher o prato com a comida à moda brasileira. Nós voltamos para, não havia balanço, nós voltamos para a mesa e quando ali sentamos, um senhor bem apessoado se aproximou, era exatamente o dono do restaurante, também brasileiro, e ele nos abordou. E ele perguntou exatamente o que o funcionário havia nos perguntado na porta, na entrada. Ele perguntou, quantos anos têm suas filhas? E eu respondi, a mais nova tem 8 e a mais velha tem 12 anos de idade. Ele disse, obrigado por sua sinceridade. Eu sei que o meu funcionário à porta deve ter avisado que a criança até 11 anos não vai pagar a inteira. Mas você assim mesmo informou a verdade. Vamos fazer o seguinte, eu vou cobrar meia pelas duas. Então vocês nem vão ter que pagar meia por cada uma. Eu vou fazer um pacote aqui e vocês pagam meia pelas duas. Eu agradeci.
E quando ele saiu, virei-me para as duas filhas e disse, estão vendo aí? Quando nós falamos a verdade, isto é, quando nós somos íntegros, nós somos honrados pelo nosso Deus, que cuida dos nossos interesses. O que eu quero dizer com isso é que eu poderia estar num país distante, como de fato estava, sem sequer ser visto pelos meus amigos, literalmente ser visto pelas minhas ovelhas. Eu estava às escuras no que diz respeito ao acesso que as pessoas teriam ao meu testemunho naquele momento, pessoas conhecidas. Mas Deus estava ali e certamente conhecia o meu caráter. E ao dizer a verdade, eu me mostrei íntegro diante do Senhor e diante de todas aquelas pessoas que lá estavam. E por isso fui honrado. Muitas vezes nós temos perdido a nossa casa, não é nas grandes festas, nas grandes tentações da vida. Muitas vezes nós temos perdido a nossa casa no caráter, porque não somos íntegros e, portanto, não podemos fazer justiça, que é o segundo elemento desse tópico. Nós precisamos entender que Noé era um homem justo e um homem íntegro, não apenas do lado de fora de casa, mas sobretudo dentro de sua própria casa, a ponto de levar com o seu testemunho os seus filhos a acreditarem no projeto de Deus, que era a construção daquela arca, e posteriormente a entrarem nesse projeto, isto é, a fazerem parte deste enorme projeto de Deus para recomeço da humanidade. Percebe? A segunda lição que este autor nos apresenta, ou o segundo tópico, é o recomeço e a obediência. Há também aqui um versículo importante que a palavra de Deus traz a respeito de Noé. O versículo de número 22, e eu quero lê-lo no capítulo 6 ainda, o último versículo deste capítulo do livro de Gênesis. Assim fez Noé segundo tudo que Deus lhe ordenara. É impressionante que a obediência foi uma marca distintiva da história de Noé. Este homem literalmente fez o que Deus esperava que ele fizesse. Não apenas no que diz respeito às medidas, não apenas no que diz respeito ao formato, mas sobretudo no que diz respeito ao andamento de seu procedimento diante das pessoas com as quais ele se relacionava. Porque Noé não voltou atrás nem um momento sequer naquilo que havia se comprometido com Deus. Eu e você temos muitas vezes negociado os nossos compromissos com Deus, porque muitas vezes nós voltamos atrás nos compromissos que temos assumido com Ele. Aliás, já vamos falar disso no terceiro tópico, mas aqui quero falar especificamente sobre o compromisso da obediência. A obediência, meu amado, é capaz de tocar os céus de tal forma que o coração de Deus se agrada. Deus está intimamente preocupado em abençoar pessoas fiéis. Aliás, Deus tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Guarde isso no seu coração e jamais se esqueça desta verdade. A obediência é mais importante do que a adoração, mais importante do que os sacrifícios. Talvez eu até possa melhorar esta expressão. A adoração pode ser vista como um todo. Então nós podemos dizer que a obediência é a principal marca da adoração. Talvez assim fique bem melhor. Não se esqueça dessa verdade. Quando você canta bonito, mas você não é obediente, a sua voz não faz diferença nos céus. Quando você prega bem, mas a sua vida não é compatível com o discurso que você profere, infelizmente, de nada adianta. E a nossa casa, muitas vezes, é o primeiro espaço a reconhecer que nós não somos obedientes à voz de Deus. A segunda palavra que esse texto nos apresenta aqui, em virtude de obediência, é a palavra tudo. Ou seja, Noé fez tudo o que Deus havia determinado. Ele não fez metade, ele não fez 90% ou 99,9%. Nós temos que nos esforçar para fazer tudo aquilo que Deus espera que eu e você façamos. O terceiro tópico desta lição nos traz a seguinte indicação: recomeços e seus compromissos. Há aqui uma expressão
que eu gostaria de destacar, que está no capítulo de número 8 do livro de Gênesis. Também não podemos ler esta passagem, mas eu quero lê-la neste momento. O versículo de número 20 do capítulo 8, que diz assim: Então Noé edificou um altar ao Senhor, tomou de todo o animal limpo e de toda a ave limpa e ofereceu holocaustos sobre o altar. Na medida que Noé se prestou ao compromisso de obedecer a Deus, Noé agora estava preocupado em adorar a Deus. E aqui nós temos uma lição extraordinária. Noé, tão logo tenha descido da arca, tão logo tenha percebido que o dilúvio havia cessado, que as águas já haviam descido, já haviam voltado ao seu curso natural, Noé literalmente cultuou ao Senhor. Nós temos que aprender a cultuar a Deus. Cultuar a Deus significa exaltá-lo por quem Ele é, pelo que Ele faz, mas sobretudo por quem Ele é. Já temos discutido isso amplamente em nossa escola bíblica dominical virtual nesse tempo. Então Noé não abriu mão de cultuar ao Senhor. Eu quero fazer uma pergunta a você. Que lugar Deus tem ocupado dentro do seu lar? No que diz respeito ao culto. Será que você tem se preocupado em cultuar a Deus dentro de sua casa? Porque às vezes a casa é lugar de descanso, às vezes a casa é lugar de lazer, às vezes a casa é lugar de envolvimento em outras situações, muitas vezes até perversas. Muitas vezes a casa é ambiente de discussões das mais severas e duras, ofensivas mesmo. Mas o culto a Deus tem ficado relegado a segundo, terceiro ou quem sabe até a último plano. Há pessoas que a última coisa que fazem dentro de casa é cultuar a Deus. Há pessoas que, inclusive, só resumem o culto a Deus ao momento em que estão na igreja. Então, logo tenham saído da igreja e já se esquecem disso. Noé não o fez. Noé foi imediatamente, após ter saído da arca, cultuar ao Senhor. As pessoas com as quais convivemos dentro de casa estão de olho no nosso comportamento e vão nos tomar, melhor dizendo, como referência para a intimidade com Deus. A quantas anda a sua oração? A quantas anda a sua leitura da palavra de Deus? A quantas anda a sua relação com a adoração dentro de casa? Você precisa trabalhar isso. Isso é um compromisso que traz a pessoa de Deus para dentro de sua casa. E aí há um quarto e último elemento, um quarto e último tópico que eu quero ler com você ou estudar com você. O recomeço e a fé. A fé é aquilo que vai mudar a nossa experiência de vida. Noé experimentou isso na carne, mas nós podemos entender isso elevado à máxima potência quando pensamos em Jesus como o autor e consumador de nossa fé. Veja, por exemplo, o que nos diz o apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 5, mais especificamente os versículos 1 e 2. Portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É bom lembrar e frisar que não haverá milagres no ambiente familiar e o recomeço é um milagre se nós não vivermos pela fé. Fé é aquilo que nós não vemos, mas ainda assim cremos, como o autor aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, nos ensina. É pela fé que você verá os seus problemas resolvidos. É pela fé que você promoverá harmonia dentro de sua casa. Naturalmente, a fé que gerará sabedoria para a convivência. É pela fé que você tomará os céus como referência para a sua trajetória aqui e na eternidade. Então, aprenda a entregar-se ao Senhor, mas não pela metade, por inteiro, com integridade e justiça, exatamente como fez Noé. E se eu e você entendermos isso, a nossa casa será preservada das más influências, dos grandes desastres que acontecem do lado de fora
e nós conseguiremos promover dentro do nosso lar um ambiente para recomeçar, isto é, para um novo momento, uma nova chance, uma nova vida para nós e para os nossos familiares. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que esta lição o ajude a se aproximar ainda mais do seu Deus, para que você tenha, tal qual Noé, uma história tão abençoada em casa quanto eu sonho para você e principalmente quanto Deus sonha que você tenha. Obrigado.